Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia e vamos falar sobre oceanos e mares, principalmente a questão da utilização dessas áreas e dos riscos ambientais. Quais são as consequências do uso dessas áreas e do uso inadequado dos recursos que existem nessas porções do planeta Terra? Que consequências podem acontecer a partir desse uso inadequado? Que riscos podem ser desencadeados, né? Que problemas podem ser desencadeados para o meio ambiente, para o equilíbrio natural? Sabendo da importância dos oceanos e mares para a vida no planeta, né? Os oceanos e mares, eles regulam, por exemplo, a temperatura do planeta. Eles regulam também, eles produzem oxigênio, né? Alguns elementos, né, presentes na água dos oceanos vão produzir uma quantidade muito grande de oxigênio. Se mudam essas características, toda essa dinâmica, todo esse equilíbrio natural do planeta também vai mudar e isso gera sérios problemas para a sociedade humana, para as pessoas como um todo, né? Porque aí o planeta vai sofrer transformações que serão talvez prejudiciais para a vida em geral do planeta, certo? E aí vamos lá para o objetivo da nossa aula, analisar as principais formas de exploração e os riscos ambientais causados nos oceanos e mares. Então, o que é feito que ambientalmente prejudica os oceanos e mares? Que características nós temos que levar em conta para entender que aquele tipo de atividade vai oferecer grandes riscos de contaminação, de poluição, de mudança no equilíbrio natural daquele ecossistema, daquele local. Então é isso que nós temos que entender. E como nós podemos fazer para minimizar, o que pode ser feito para diminuir esses impactos ambientais nos oceanos e mares. Aí nós temos ali então perguntinhas para a gente refletir, né? Vocês sabem quais são os riscos ambientais provocados nos oceanos e mares? Já refletiram relacionado ao tipo de atividade que o ser humano desenvolve que usa a água do oceano ou do mar? No que isso pode ser prejudicial? Será que é possível? É tanta água, né? São extensões enormes ali de água no planeta Terra. Será que é possível o ser humano conseguir prejudicar esses espaços, modificar o equilíbrio natural e causar impactos negativos nessas porções? Então vamos entender juntos se isso é possível e como podem acontecer esses impactos ambientais, né? Essas mudanças ali, certo? Então o que nós vamos entender ali? Por que os oceanos correm riscos, né? Então, já respondendo uma parte da nossa reflexão. Existem riscos sim de contaminação, de modificação do equilíbrio natural nos oceanos. Mas por quê, né? Diversas ações humanas põem em risco a biodiversidade, ou seja, a vida animal e vegetal dos mares e oceanos. Nós sabemos que nos oceanos e mares existem uma quantidade imensa de espécies, né, vivas, de peixes, de outros tipos de animais e de plantas também aquáticas, né, de diferentes características que vivem nas águas dos oceanos e mares. As alterações provocadas pelas ações humanas, pelas atividades da sociedade, podem modificar e podem afetar essa biodiversidade. O que é biodiversidade mesmo? É a variedade de vida, a variedade de espécies vivas. Algumas espécies vão ser mais vulneráveis, né? Vão sofrer mais com as alterações provocadas nos oceanos ali pela ação humana, pela ação das atividades humanas. E aí essas espécies podem entrar em extinção, inclusive podem desaparecer, podem deixar de fazer parte daquele habitat e de contribuir para o equilíbrio natural daquela área. Daí a importância de se pensar e se refletir sobre o tema. Entre elas, que tipos de atividades, que tipos de ações humanas podem oferecer risco para essa biodiversidade, para essa riqueza de vida dos oceanos e mares? A exploração de petróleo e gás natural em plataformas marítimas e a pesca predatória. São os dois principais fatores ou as duas principais
ações humanas que prejudicam a vida e a diversidade de espécies nos oceanos e mares. A exploração de petróleo, nós já vamos entender por que explorar petróleo nas águas dos oceanos e mares pode causar riscos ambientais. O que pode acontecer nessa atividade que pode oferecer riscos ali para a vida nessas porções do planeta. E a pesca predatória já mostra para nós ali uma ideia de que pescar de forma a não permitir que esses seres consigam se desenvolver novamente, né, acaba prejudicando, acaba extinguindo, inclusive, algumas espécies. Então, vamos entender um pouquinho em relação à exploração de petróleo, né? Por que existem riscos quando essa atividade é desenvolvida? Porque podem acontecer acidentes como esse que a imagem traz para nós, da explosão de alguma parte ali da plataforma. Claro que as pessoas que trabalham aqui vão ser afetadas inicialmente, mas depois todo o entorno, toda essa água aqui vai ser contaminada e as espécies que vivem ali vão ser afetadas por essas características. Então, a exploração do petróleo requer um emprego enorme de tecnologia e mesmo assim oferece riscos ambientais para esses ambientes dos oceanos e mares. E são vários os acidentes, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitos acidentes relacionados à exploração de petróleo nos oceanos e mares, certo? Então é uma questão ali bem relevante. A questão da pesca, né? Quando a pesca ultrapassa a capacidade da natureza se repor, então eu chamo isso de sobrepesca. E isso é predatório, porque ele vai fazer o quê? Vai alterar a dinâmica do ambiente marinho. Existe uma dinâmica natural ali de reprodução das espécies, por exemplo. Se eu modifico essa dinâmica, eu vou afetar negativamente as características daquele ambiente, né? Colocando em risco a existência das espécies. Então eu vou lá e pesco quantidades enormes sem pensar que esse meio natural precisa de um tempo para repor essas espécies que estão sendo retiradas dali. E isso é prejudicial para aquele ambiente, para aquelas espécies de peixes, por exemplo, que vivem naquelas áreas. Então, é extremamente preocupante essa característica. Por isso que existem algumas leis pelo mundo que proíbem a pesca de determinadas espécies, né? Por exemplo, a proibição da pesca de baleias. Por quê? Porque você pode levar esses animais à extinção. Eles podem acabar se essa pesca não for sustentável, né? Que deixe que a própria natureza se reponha ali no tempo necessário para isso acontecer, certo? Então é importante pensar nisso. A poluição das águas é outro fator grave que oferece muitos riscos para o meio ambiente, para o equilíbrio natural, né? Abrange o quê? O despejo de esgotos e dejetos industriais, o derramamento de óleo, como a gente viu lá quando acontecem os acidentes, né? Sobretudo o petróleo, e afeta intensamente a qualidade de vida e os riscos, né? Porque eu vou lançar ali partículas que fazem mal para os animais que vivem naquela área e que indiretamente também podem fazer mal para o ser humano, porque se o ser humano vai consumir, por exemplo, aquele animal, vai pescar aquele peixe e consumir, pode ser que ele tenha problemas de saúde porque ele próprio lançou lá o esgoto naquela água e contaminou ou poluiu aquela água. Então é extremamente importante analisar essa questão ali da poluição das águas. E o esgoto, né, essa questão específica ali, né, proveniente do banho, da limpeza de roupas, de louças, da descarga do vaso sanitário. Toda essa água que tem essas características, né, que vem dessas características, nós chamamos de esgoto, né, o esgoto doméstico aqui. Os resíduos provenientes das residências formam esgoto doméstico, né, os formados por processo das fábricas são esgoto industrial. Então são diferentes tipos, mas os dois tipos do que nós trouxemos aqui vão oferecer riscos ali para a contaminação e para o desequilíbrio das características naturais das áreas de oceanos e mares. Então é mais uma preocupação. Lançar o lixo ali pode modificar significativamente as características daquele ambiente natural. Por isso que é importante a gente refletir a respeito. E aí uma perguntinha para vocês pensarem um pouco sobre essa parte da aula.
Observando a charge ao lado ali, vocês vão responder o que está sendo perguntado. E aí, na volta, a professora faz a leitura com vocês e pensamos ali como nós poderíamos escrever a resposta. Então, analisando o que a imagem da charge traz para nós ali, leiam a pergunta com atenção, respondam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então, analisando tudo que nós pensamos até aqui. Quais os riscos, né, ambientais para as áreas de oceanos e mares, mas no sentido de entender que essas áreas são ricas em diversidade de vida, diversidade de espécies e também contribuem para o equilíbrio natural do planeta. Porque quando eu penso nas águas dos oceanos e mares, eu tenho que pensar que a chuva que ocorre nos continentes, boa parte é da evaporação da água dos oceanos e mares, né? Então, é importante a chuva, sim, para o desenvolvimento das espécies nas áreas continentais. Então, o oceano é importante aí também. Se eu mudo essas características, se eu causo um desequilíbrio, vejam que não vai afetar só aquela área, por exemplo, onde foi lançado o esgoto, onde foi modificado ali o equilíbrio natural, mas outras áreas do planeta poderão ser afetadas também. E aí a perguntinha ali, vocês tinham que analisar a imagem ao lado e responder qual o risco ambiental está sendo retratado na charge, explicar a resposta de vocês ali. Então, analisando aqui, o que nós temos de risco ambiental acontecendo aqui nessa porção ali de oceano ou de mar, né? E a resposta ali, uma sugestão de resposta que vocês podem depois complementar, vocês podem escrever um texto maior falando da importância dos cuidados, né, que devemos ter com essas áreas do planeta, com os oceanos e mares. A poluição dos oceanos pelo lançamento de esgoto. Então, o que a charge trouxe para nós? Está sendo lançado esgoto ali no oceano e está poluindo aquela área, lançando ali lixo, né, material que não deveria ser lançado daquela forma naquela área. O esgoto doméstico ou industrial, lançado diretamente na água dos oceanos, contamina essas águas e os animais marinhos, prejudicando a
biodiversidade. Lembram que nós falamos da biodiversidade? Então, quando ela é prejudicada? Quando eu tenho uma mudança nas características naturais. Quando eu lanço o esgoto nessas águas, eu vou ter essa mudança das características naturais. Então, vejam que é uma sequência de fatores que vão alterar as condições naturais daquele local e, portanto, vão afetar a diversidade de vida, ou seja, a quantidade de espécies que vivem naquela área. Então, por isso é importante a gente refletir, certo? E aí, vamos pensar ainda em outros fatores que envolvem as ações humanas, as atividades humanas e que alteram essas áreas, como o lixo, né? O descarte inadequado do lixo. Lixo é sinônimo de resíduos sólidos, aquilo que não vai dissolver facilmente na água, né? Então, ele vai ficar acumulado, ele vai ficar ali boiando ou misturado naquela água, né? Representado por materiais que são descartados pelas atividades humanas. Então, aquilo que não vai ser mais utilizado pelo ser humano, ele descarta, é um resíduo que vai ser descartado. O descarte inadequado, a maneira como esse material é descartado é que é um grave problema, né? E aí envolve toda a ideia de educação ambiental, que é aquela educação que eu vou compreender a dinâmica natural do meio ambiente e desenvolver formas de interferir o mínimo possível nessa dinâmica. Mas quando eu jogo lixo, como eu tenho aqui na nossa imagem, o que vai acontecer? Eu estou mudando essa característica natural. É um local aqui, por exemplo, uma areia que não dá para pisar descalço, que você não sabe que tipo de resíduo que foi descartado aqui, se de repente está contaminado e pode causar algum tipo de doença. Se isso aqui se mistura com a água, vai liberar esses resíduos e pode ocasionar sérios problemas de saúde, por exemplo, para a população. Isso para não falar que os animais que vivem nessas áreas aqui são inteiramente afetados por esse descarte inadequado do lixo. Então, é outro problema que nós temos. O petróleo, que a gente já comentou lá, a questão dos acidentes. Qual é a consequência, então, quando eu tenho lá um vazamento de petróleo de um navio ou de uma plataforma de exploração? Olha aqui a situação desse animal aqui, dessa ave. Será que ele vai conseguir se liberar de todo esse óleo que grudou nele aqui? Ou esse animal vai morrer por ter sido afetado por esse acidente ou por esse derramamento de petróleo? Então, prejudica muitíssimo a vida marinha. Quando acontecem esses acidentes, quando acontece derramamento de petróleo, quem é mais afetado são os animais que vivem nessa área. A vida marinha é afetada por isso, porque um animal desse aqui dificilmente ele vai conseguir se recuperar, né, de toda essa situação aqui que ele foi colocado por um acidente ali a partir das atividades humanas. E vocês podem pesquisar outras imagens que vão ilustrar bem essa questão também, certo? E para isso é importante a gente pensar que prejuízos para os ecossistemas marinhos, principalmente o desequilíbrio ecológico, a contaminação de peixes e outros animais marinhos que serão consumidos por pessoas, a morte de pássaros que se alimentam de peixes contaminados, as águas das praias que se tornam impróprias para o banho. Existe lá uma medida chamada de balneabilidade, ou seja, se aquela água pode ser utilizada para banho ou para atividades de lazer. Tem muitas praias pelo mundo que não têm essa condição de balneabilidade, que não dá para tomar banho, porque são águas que se tornaram impróprias ali para uso, para banho, para prática de esportes em função da contaminação, certo? O banho, a alta mortalidade ali, então as águas impróprias para banho, a alta mortalidade dependendo da poluição, né, de espécies marinhas e a degradação das regiões de mangues. O que são essas regiões de mangues? São as áreas ali entre o continente e o oceano que muitos animais marinhos vêm reproduzir. Então, elas são extremamente importantes para manter e ampliar a vida marinha. Se elas são afetadas pela poluição, vamos ter sérios problemas e riscos ambientais ali, certo? Mas existem alguns projetos que são desenvolvidos para minimizar esses impactos. Então, parcerias com muitos países ali têm sido bem-sucedidas no sentido de diminuir esses impactos e de desenvolver principalmente a questão da educação ambiental, da consciência das pessoas em relação à preservação dessas áreas do planeta, certo? Para evitar a degradação marinha. E aqui um mapa que só traz para nós a concentração de plástico no oceano. Então, por exemplo, no Oceano Pacífico nós temos ali
87 mil toneladas. No Atlântico, 51 mil toneladas. No Índico, 85 mil toneladas. É uma quantidade imensa de plástico que afeta a vida marinha. Mas o problema é usar o plástico? Na verdade, não. Na verdade, o problema é a forma como a sociedade descarta irregularmente, descarta de forma inadequada todo esse material. É isso que prejudica todos esses ambientes, né? Então, é importante a gente pensar. E aí, mais uma perguntinha para vocês responderem ali, observando aquele mapa que nós acabamos de ver ali, que traz informações, né? Qual oceano teve a maior concentração de plásticos em suas águas e o que isso pode provocar? Como se encontram as águas dos oceanos ou dos rios nos lugares onde você mora? Tem algum rio aí? Como que está a condição da água desse rio? Sabemos que a água do rio vai chegar no mar. Então, que características, que condições está essa área aí onde você está? Os rios da área onde você mora? Ou se você mora numa região litorânea, que condições tem a água aí das praias da região onde você está? Quais seriam as estratégias para reduzir a contaminação? Então, pensem com cuidado, analisem a realidade de vocês, respondam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a resposta da atividade, então refletindo, analisando as informações que a professora trouxe, vocês escreveram uma resposta e eu vou colocar uma sugestão daquilo que poderia ter sido escrito por vocês. Então, o que nós vamos ter ali, né, de resposta? O oceano que apresentou a maior quantidade de plástico foi o Pacífico, até porque ele é a maior porção, né? Isso pode provocar o quê? A contaminação das águas marinhas e dos animais que vivem nessas áreas, prejudicando o desenvolvimento da fauna e da flora, ou seja, tanto dos animais quanto das plantas dessas áreas, né? E aí aqui, em relação ao teu lugar de vivência, cada uma escreveu, ou depois que acabar a aula pode escrever e encaminhar para o teu professor o que você colocou sobre como estão as condições dos rios ou do oceano na região onde você mora. Então aí escrevam e depois conversem com o professor a respeito dessas características ali do que vocês observaram em relação aos riscos ambientais dos oceanos. E aí só para a gente retomar ali o que a gente estudou, a exploração e os riscos que são
resultado das atividades humanas nos oceanos e mares. Então é bem importante refletir sobre esse tema. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre isso. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.